Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e já compartilhe aí com seus amigos nosso canal no YouTube, siga-nos no Instagram e no TikTok, curta, compartilhe com seus amigos, familiares, é o nosso Santo Pode Mais. Neste episódio vamos falar sobre o costume de alguns cristãos de fazer promessas. Será que isso é bom? Pode ser feito? Quando não se cumpre a promessa, o que acontece? E o que a igreja aconselha sobre isso? Entre os fiéis católicos não é raro encontrarmos pessoas que fazem promessas a Deus ou a algum santo, promessas de algum ato heróico a ser cumprido, caso a pessoa receba a graça que deseja. E, em consequência, fala-se de pagar promessas. Há também fiéis que prometem e depois de serem atendidos, muitas vezes não têm condições físicas, psíquicas ou financeiras para pagar as suas promessas. Sentem-se então angustiados, pois receiam que algo de mal, um castigo lhes sobrevenha da parte de Deus por não cumprirem as suas obrigações. Bom, mas esse costume de fazer promessas, ou segundo a linguagem mais bíblica, os votos têm origem na piedade popular anterior a Cristo. É documentado pela própria Bíblia, que nos mostra como que pessoas em situações difíceis, necessitando de um auxílio de Deus, prometeram fazer ou omitir algo, caso fossem ajudadas pelo Senhor. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Jacó, que ao fugir para a Mesopotâmia, exclamou: se Deus estiver comigo, se me proteger durante esta viagem, se me der pão para comer e roupa para vestir, e se eu regressar em paz à casa de meu pai, esta pedra será para mim casa de Deus e pagarei o dízimo de tudo quanto me concederdes. Ana, também, outro exemplo, estéril, mas futura mãe de Samuel, fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição da vossa serva e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Alguns salmos exprimem os votos ou as promessas dos orantes de Israel, por exemplo, Salmo 65, 66, 116 também. A própria Escritura, porém, dá a entender que entre os membros do povo de Deus houve abusos no tocante às promessas. Algumas terão sido proferidas impensadamente, por isso o livro do Eclesiastes, capítulo 5, diz: é melhor não fazer promessas do que fazê-las e não as cumprir. Havia também quem quisesse cumprir as suas promessas oferecendo o que tinha de menos digno ou valioso, em vez de levar ao templo as suas melhores posses. É o que observa o Senhor por meio do profeta Malaquias: trazeis o animal roubado, o coxo ou doente, e ofereceis em sacrifício, posso eu recebê-lo de vossas mãos com agrado? Maldito o embusteiro que tem em seu rebanho um animal macho, mas consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Com o tempo, os mestres de Israel procuravam restringir a prática das promessas, pois podiam tornar-se um entrave para a verdadeira piedade. E no Evangelho, Jesus supõe que certos filhos se subtraiam ao dever de assistir aos pais, alegando que tinham consagrado a Deus todo o dinheiro disponível, dizendo assim: vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com efeito, Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E aquele que maldisser pai ou mãe, certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderíeis receber foi consagrado a Deus, esse não está obrigado a honrar pai ou mãe. Assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Mateus capítulo 15, assim diz Jesus.
Todavia, não consta que o Senhor Jesus tenha condenado o costume de fazer promessas como tal. Ao contrário, os escritos do Novo Testamento atestam a prática de São Paulo, que terá sido a dos cristãos da igreja nascente e também posterior. Paulo embarcou para a Síria, ele havia rapado a cabeça em Cencreia por causa de um voto que tinha feito. E disseram os judeus a Paulo: temos aqui 4 homens que fizeram um voto, purifica-te com eles, encarrega-te das despesas para que possam mandar rapar a cabeça. Assim todos saberão que são falsas as notícias a teu respeito e que te comportas como observante da lei. Então, em síntese, a praxe das promessas não é má, pois a Sagrada Escritura não a rejeita, mas ao contrário, torna-se objeto de determinações legais, como se depreende de alguns textos bíblicos. Em Números capítulo 15, versículo 3, diz assim: se ofereceres ao Senhor alguma oferenda de combustão, holocausto ou sacrifício, em cumprimento de um voto especial ou como uma oferta espontânea. Livro do Números, capítulo 30, se uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se impuser uma obrigação na casa de seu pai, durante a sua juventude, os seus votos serão válidos, sejam eles quais forem. Se o pai tiver conhecimento do voto ou da obrigação que se impôs a si mesma, será válida. Mas se o pai os desaprovar, no dia em que deles tiver conhecimento, todos os seus votos ficarão sem valor algum. O Senhor perdoar-lhe-á, porque seu pai se opôs. Então, verifica-se, porém, que a prática dos votos nem sempre é salutar, merecendo por isso advertência da parte dos autores sagrados. Mas qual a justificativa das promessas? É certo que as promessas não são feitas para atrair Deus como se atrairia um homem poderoso capaz de ser aliciado por dádivas e pagamentos. Deus não muda de desígnio. Desde toda a eternidade, ele já determinou irreversivelmente dar-nos o que ele nos concede dia após dia. Todavia, ao determinar que nos daria as graças necessárias, Deus quis incluir no seu desígnio a colaboração do homem, que se faz mediante a oração. Com outras palavras, Deus quer dar e dará, levando em conta as orações que lhe fazemos. Sobre este fundo de cena, as promessas têm valor não tanto para Deus quanto para nós orantes. Sim, as promessas nos excitam a maior fervor, são o testemunho, o estímulo da nossa devoção. Supõe-se que quem promete e cumpre a sua promessa exercita em seu coração o amor a Deus. Ora, isso é valioso, né? Entretanto, quem vive a instituição das promessas em tal perspectiva pode estar fazendo algo de bom, pois concebe mais amor e fervor. Diz o Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que os teus pecados estão perdoados e paralelamente, diríamos, pode estar se abrindo mais plenamente a misericórdia e a liberalidade do Senhor Deus. E há pessoas que, depois de receber o dom de Deus, se veem embaraçadas para cumprir as suas promessas, porque não têm condições de saúde, muitas vezes, de tempo ou de bens materiais para executar o que prometeram. Então, o que fazer? Antes de tudo, é preciso afastar a hipótese, às vezes comunicada por religiões não cristãs, de que se não pagarem as suas obrigações, estarão sujeitos a graves desgraças. Na verdade, Deus não é vingativo, nem é policial que pune contravenções, mas Deus é Pai, de tal modo que pensar em Deus deve despertar no cristão sentimentos de paz, de confiança, de alegria. Isto, porém, não quer dizer que o cristão despreocupadamente deixe de cumprir as suas promessas. Quem não as pode executar, procure um sacerdote, peça-lhe que
troque a matéria da promessa. Essa solução condiz com os textos bíblicos que, de um lado, exortam a não deixar de cumprir o prometido, e, de outro lado, caso não consigam cumpri-la, deverão então procurar o sacerdote. Poderá acontecer que, em certos casos, o padre julgue oportuno dispensar por completo de certa promessa o fiel cristão. E a propósito, convém incutir que, se alguém quer fazer uma promessa, evite propor certas práticas que são um tanto irracionais. Procure, ao contrário, prometer práticas não somente executáveis e razoáveis, mas também úteis à santificação da própria pessoa ou também para o bem do próximo. Toda prática que não fomenta o amor a Deus e ao próximo, que não testemunha a misericórdia de Deus, que não leva a glorificar a Deus, não é recomendada. A mesma coisa quando se faz uma promessa de modo inconsciente, sem ter a certeza que será possível cumpri-la, não se faça. Entre as práticas que mais se pode recomendar, apontam-se as 3 clássicas que o Evangelho mesmo propõe: a oração, a esmola e o jejum. Com efeito, a Santa Missa é o centro e o manancial por excelência da vida cristã. Vida cristã que se nutre, outro sim, mediante a oração, a esmola, a colaboração com o próximo, recobrem a multidão dos pecados. O jejum e a mortificação purificam e libertam das paixões o ser humano, possibilitando-lhe mais frutuoso encontro com Deus. Se a prática das promessas levar o cristão ao exercício dessas boas obras, poderá ser dignificante e eficaz. As promessas devem ser expressões do amor filial e também da devoção dos cristãos ao Senhor Deus. Portanto, como se vê, a prática das promessas pode ser fundamentada na própria Bíblia. Verifica-se, porém, que já os autores sagrados lhe faziam certas restrições. Hoje em dia, nota-se com frequência uma mentalidade religiosa comercial, amedrontada e doentia, muitas vezes, gerando facilmente um certo escrúpulo, doentio. Muitas pessoas se sobrecarregam com promessas e mais promessas, não conseguem cumpri-las, e em vez de fomentar a vida cristã, as promessas a prejudicam na sua caminhada de fé. Por isso, a sugestão é de que os cristãos reconsiderem tal costume, para que não tenham uma concepção de Deus como se fosse um grande banqueiro, onde é preciso cativá-lo com promessas e assim por diante. Deus é Pai, e aquele que nos ama primeiro, antes mesmo que o pudéssemos amar, somos seus filhos, certos de que o amor do Pai é irreversível, ou que não volta atrás, e cientes também que antes que nós peçamos alguma coisa, Ele já nos dá, Ele já sabe daquilo que nós realmente precisamos. Assim diz São Paulo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos terá dado tudo com Ele? Vale a pena refletir sobre tudo isso, As promessas que muitas vezes nós fazemos, e vale a pena refletir para que a gente possa, então, sempre praticá-las com o objetivo da santificação, da aproximação mais com Deus, para que a gente possa ter um coração misericordioso, caridoso para com o próximo, tá bom? Então, se você gostou desse nosso episódio sobre as promessas, será que devemos de fazer ou não, E você que assistiu, você que você possa refletir também no seu dia a dia, então que você possa levar consigo toda essa catequese sobre as promessas, Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, e muito obrigado. Que Deus te abençoe
e até a próxima, se Deus quiser.